Depois que os filhos de Israel, na multidão mista, deixaram o Egito, eles foram condenados a vagar no deserto por 40 anos. O Pentateuco diz que muitos costumes e rituais religiosos israelitas foram estabelecidos durante esse período de tempo. Se isso for verdade, então os israelitas teriam sido fortemente influenciados por uma mentalidade egípcia, e a maioria de seus costumes deveriam ter marcadores egípcios ou correlações com o segundo milênio antes de Cristo. Mas se esses costumes israelitas foram criados em um momento posterior, deveríamos encontrar mais afinidade com os costumes assírios ou marcadores do primeiro milênio antes de Cristo. No entanto, os eventos e costumes encontrados no Êxodo através de Deuteronômio não se encaixam com marcadores que indicariam uma tradição posterior. Em vez disso, no Pentateuco encontramos evidências de um grupo que tinha mais afinidade com uma cultura egípcia primitiva, fortalecendo o caso. O que lemos remonta à cultura que experimentado no êxodo do Egito, como eles relataram. Quando as pessoas procuram evidências da época de Israel no deserto, muitas vezes querem vestígios arqueológicos, mas é improvável que tal pedido seja atendido. Richard Elliott Friedman observa que os céticos afirmam que vasculhamos o Sinai não encontrou nenhuma evidência de que a afirmação não é verdadeira. Não houve grandes escavações no Sinai. Adicionalmente, mesmo que o Sinai fosse escavado, é improvável que encontrássemos qualquer coisa. Ele diz, atravessar essa terra sem deixar traços arqueológicos detectados. B.C. Sparks diz que os povos seminômades e as travessias contínuas de caravanas não deixam sucos especiais identificáveis no cascalho duro ou na areia macia. Um suco se parece com outro. Nem costuma deixar inscrições com etiquetas identificando os viajantes ou pastores e as datas de sua migração. Errôneo que a cerâmica não fornece informações de passaporte, quase nunca é possível identificar a nacionalidade de uma panela, a invisibilidade arqueológica de nômades que habitam tendas, bem como caravanas transitórias migrantes nas classes mais baixas e em populações sedentárias. Dificulta, embora não impossível, encontrar alguns vestígios dispersos. Ao longo do tempo, o intemperismo teria destruído muitos dos dados que teriam sido deixados para trás. Na região do sul de Canaã, Eres Ben Yosef trabalhou em um sítio arqueológico que exibia restos de moradores de tendas, mas também relata que a maior parte desses restos mortais foi totalmente arrastada por grandes inundações. E, portanto, mesmo que essas pesquisas fossem mais abrangentes, ainda forneceriam apenas informações fragmentadas. Porque B.C. Sparks também empregou uma comparação matemática para ajudar a explicar a chance de encontrar restos dos israelitas no deserto. Observa que os dados do censo indicam que a população das tribos beduínas da península do Sinai é de aproximadamente 40 mil e tem estado estática em termos de crescimento por séculos. Mas ainda não temos a quantidade esmagadora de enterros de centenas de milhares a milhões de beduínos em cerca de 100 a 200 gerações desde a Idade do Bronze. Se o êxodo fosse realmente de 2 milhões de pessoas que permaneceram na região por apenas cerca de 40 anos, seria o equivalente a encontrar evidências de 20 mil nômades ao longo de 4 mil anos. Sparks observa que os restos mortais de milhões que viveram no Sinai nos últimos 4 mil anos estão desaparecidos, mas não pensamos que eles não existiram, apenas porque seus restos mortais não foram encontrados. Da mesma forma, uma vez que a população do êxodo provavelmente era muito inferior a 2 milhões, e eles estavam lá por 40 anos, é incrivelmente improvável que encontremos evidências do período de peregrinação de Israel. No entanto, isso por si só não significa que não haja evidências para ajudar a apoiar a historicidade do tempo de peregrinação. Os hebreus deixaram para trás um relato de seu tempo no deserto que pode ser examinado e escrutinado. Os hebreus e a multidão mista que os acompanhou passaram gerações no Egito. Se o relato for baseado em um evento histórico, o povo teria agido e pensado em termos de cultura, da cultura do final do segundo milênio de Cristo, e dos costumes e rituais egípcios ao mesmo tempo. Se o Êxodo é obra de escritores posteriores, devemos encontrar evidências de anacronismo nos textos que se encaixam com a Idade de Ferro posterior ou períodos babilônicos.
Mas quando mergulhamos no Pentateuco, encontramos evidências de várias pistas internas que se encaixam com uma cultura egípcia de um período anterior que os falsificadores posteriores teriam dificuldade de inventar. A coisa mais interessante que aconteceu enquanto Israel estava no deserto foi a construção da Arca da Aliança. Mas o egiptólogo David Falk diz que a Arca da Aliança, como a conhecemos da Bíblia hebraica, está imersa na cultura e no contexto do seu tempo, o final da Idade do Bronze, por volta de 1500 a 1200 a.C. A arca foi construída tomando emprestados elementos de várias características encontradas na mobília ritualística egípcia. O xadrez cultural aparece com frequência na história egípcia e era frequentemente usado para o transporte de objetos sagrados e tinham longos postes removíveis presos à base. Muitas vezes eram caixas de madeira cobertas com ouro por dentro e por fora, tinha um pano sagrado sobre eles e tinha uma tampa com estátuas sagradas como propiciatório. Mas essas características também são vistas na construção da arca. No Antigo Egito, a construção de santuários para os deuses era muito importante, e muitas vezes os egípcios construíam santuários especiais chamados de tidos modelados a partir de barcos. Sacerdotes egípcios transportavam um ídolo em uma casca. A arca não continha um ídolo em cima dela, mas Dr. Falk observa que também contém características semelhantes aos santuários e templos egípcios. Funcionava como um santuário onde Deus se encontraria com os filhos de Israel. A arca é um ajuste ideal como mobília processual ritual e segue um padrão de design egípcio. Era o arco de um tipo de um baú de relicário, um trono. Sim, muito mais. É interessante que as características artísticas da arca se encaixam em um período específico da história egípcia. O par de querubins se encontrando na tampa da caixa desde a época de Amenhotep III em diante, mais tarde, durante a época de Ramsés II, um tipo de mobília egípcia chamada trono de palanquim, que era um trono exposto, geralmente era feito com deuses alados protegendo cada lado do trono. No entanto, essas características se apresentam aqui, não visto em qualquer período de tempo antes de Amenhotep III. Portanto, a desconstrução da arca e a datação de seus símbolos sugerem que a arca não foi feita antes do reinado do rei Amenhotep III e não depois do final da 20ª dinastia. A Arca da Aliança se encaixa extremamente bem com os costumes ritualísticos egípcios de móveis e se encaixa especificamente com o período em torno da dinastia Ramsai. Outras características cultuais da narrativa do Êxodo também se encaixam com uma cultura egípcia. Quando os israelitas fizeram móveis para o tabernáculo, eles seguiram as técnicas egípcias. No Êxodo 27 diz que o altar tem chifres que se encaixam na descrição egípcia dos altares do período lateral dos Tutmoses. E depois o altar do tabernáculo era de metal, colocado sobre uma base de madeira. Esta é uma prática comum encontrada entre os egípcios, que raramente faziam altares de pedra. No Levante, construir altares de pedra era o costume padrão. Nos textos bíblicos, o altar do tabernáculo foi construído no método egípcio. Mas uma vez que vemos os israelitas se mudarem para Canaã, eles começaram a construir altares de pedra e a prática levantina padrão. No peitoral do sumo sacerdote, ouvimos que isso havia uma pedra preciosa turquesa. Um estudo de 2017 indicou que a turquesa raramente era encontrada na Mesopotâmia e Canaã durante o final da Idade do Bronze, e está praticamente ausente no registro arqueológico do Egito e do Oriente Próximo após o século XII a.C. Na verdade, James Hoffmeier observa uma pesquisa na Babilônia e os textos assírios indicam que não havia palavra conhecida para a turquesa. No entanto, os egípcios extraíram o Sinai para a turquesa, que durou até o período de Ramsés fosse descoberta. E a palavra que os hebreus usaram para a turquesa parece ter entrado em sua língua do egípcio antes do primeiro milênio de Cristo. Portanto, o uso da turquesa e a palavra hebraica para ela se encaixa com a cultura egípcia anterior ao abandono de Ramsés. Além disso, Hofmeier lista outros aspectos egípcios para o design do tabernáculo. Muitos dos objetos de madeira, como os mastros, foram cobertos com uma folha de ouro, que era uma técnica dominada no Egito. A palavra para linho sacerdotal no livro de Êxodo deriva de um empréstimo egípcio, sugerindo uma origem egípcia antiga para o linho sacerdotal no relato do Êxodo. Os sacerdotes também deveriam usar roupas íntimas para cobrir suas roupas íntimas. Foram descobertos nas tumbas dos sacerdotes e do Egito. A menorá e a panela de fogo parecem ter sido uma influência egípcia.
e muitas das palavras usadas para descrever o traje do sacerdote pareciam ter vindo das palavras egípcias. Até mesmo o acampamento de Israel se encaixa em um período do tempo ramificado. Acampamentos militares de Ramsés foram montados em forma retangular, com uma entrada no meio da parede leste. O faraó residia no meio, com uma tenda de recepção, e seu trono era simbolizado por dois falcões, de frente um para o outro, com as asas abertas. O livro de Números declara que Israel acampou de forma semelhante, com a arca no centro, que tinha dois querubins alados. O estilo do acampamento não se encaixa em tempos posteriores, pois os acampamentos neo-assírios eram ovais. Joshua Berman diz que o Campa Kadesh militar constitui o paralelo mais próximo ao tabernáculo, incluindo o templo de Salomão, conhecido até hoje, a tenda de Yahvé, o guerreiro divino, um paralelo a 10, faraó, o deus egípcio. Passou para a batalha. Certas práticas no calendário dos festivais israelitas também têm mais afinidade com o segundo milênio e parecem ser tentativas na competição cultural do Levante. Richard Hess nota, durante o final da Idade do Bronze, a cidade semítica ocidental de Emer atingiu seu pico quando a esmeralda prosperou nos séculos XIV e XIII a.C., teve muita influência sobre o Levante e as áreas circundantes. Richard Hess e Kenneth Kitchen observam que as práticas e festivais de culto em Emer são semelhantes ao que lemos no Pentateuco, mostrando que a Bíblia tem afinidade de culto com o final da Idade do Bronze. Emer 3 nota que os sacerdotes eram ungidos com óleo, como lemos em Levítico 8. Levítico 10 nota foi realizado um ritual com fogo, foi proibido por Deus. Vimos uma prática semelhante em Emer, onde uma tocha foi usada para se encontrar com uma divindade no primeiro dia da prestação do sacerdote. Hess sugere em Levíticos 10 que os dois sacerdotes rebeldes podem estar participando de um ritual semelhante que honrava outra divindade. O Pentateuco fala sobre as diferenças entre os sacerdotes, os filhos de Arão e o resto dos levitas. Os sacerdotes serviam dentro do santuário, e o resto dos levitas faziam um trabalho fora do santuário. Vemos uma estrutura similar nos templos hititas, onde uma classe trabalha dentro do templo e outra classe trabalha fora. Das punições bíblicas por infrações também são semelhantes ao que vemos nos costumes hititas e egípcios durante esse período. Vemos rituais relativos à transferência do mal para um animal e expulsá-lo na terra. Isso ocorre em numerosos documentos rituais do Antigo Oriente Próximo, mas a versão bíblica se assemelha principalmente às versões hititas mais antigas, versões não posteriores da Idade do Ferro. Em Emer, a instalação de uma sacerdotisa levava 9 dias, comparável ao tempo bíblico. Emer tinha festival de moldura a cada 7 anos no outono, chamado Sucro, que girava em torno do Godadon, que tinha várias semelhanças com os festivais israelitas. Podemos ver semelhanças com a Páscoa e o Festival dos Pães Ázimos. Ambos são referidos com a mesma raiz verbal semítica. Ambos exigiam assado de um cordeiro e o esconderijo do rosto da divindade. Para ambos, o crepúsculo é um momento crítico. Ambos requerem uma sequência de 7 dias, que começaram no 15º dia do primeiro mês. Ambos trazem relíquias sagradas para uma refeição importante, pão e bebidas especiais, e com um foco importante na família. Zucker tem um ritual onde o óleo e sangue são esfregados em pedras, semelhante à festa bíblica. Hess diz que o único outro exemplo de unção com sangue e óleo é encontrado na instalação do sacerdote em Levíticos 8:30. Outro texto de Emer é um calendário ritual que tem várias semelhanças com os festivais israelitas encontrados em Levíticos 23. Primeiro, ambos calendários refletem mais interesse em uma metade do ano, com foco na primavera e no outono. Ambos os calendários usam o nome do mês como o principal meio de identificar o mês e como o texto é organizado. Para o primeiro e último mês, Levítico 23 identifica as ações rituais que ocorreram, introduzindo cada uma com uma frase que inclui a preposição, o número dos dias e a palavra para mês. Os paralelos mensais podem ser encontrados no calendário ritualístico, encontrado também em Emer, como em outros calendários acadianos e ugaríticos. Hess diz que a festa bíblica das semanas que ocorre no meio do calendário se assemelha à descrição dos festivais de Esmeralda. Durante os meses de honra, em ambos os casos, estes são intermediários entre os principais festivais no início e no final do calendário. Em ambos os casos, faltam dados específicos sobre o dia específico do mês, portanto, parece provável que uma única fórmula padrão possa ser identificada para a introdução de festivais de calendário. O calendário Emar demonstra que a tal variação por si só
não prova uma inovação editorial posterior. Emerzuko, o festival, tinha rituais e horários que eram semelhantes à festa israelita das barracas, embora o Zukru ocorresse apenas uma vez a cada 7 anos. Isso também tinha a ver com o festival. Ambos também ocorrem no 15º dia. Em seu ciclo de 7º ano, o templo do Zukru corresponde exatamente à renovação da aliança da festa das barracas, das tendas, prescrito para Israel em Deuteronômio 31. Em Levítico 23, há 2 descrições da festa com ações diferentes que ocorreriam. Alguns argumentam que isso é uma evidência de fontes diferentes, combinando uma com a outra, que uma adição posterior foi adicionada. Mas em Emmer temos diferentes rituais que foram realizados durante períodos paralelos. Richard Hess diz que, em ambos os calendários rituais, as diferenças em vários rituais são combinadas por períodos paralelos de tempo quando as festas são celebradas e por ações gerais semelhantes durante os feriados. As semelhanças sugerem que uma segunda descrição de um ritual ocorrendo no mesmo dia, ou dias que o primeiro e posicionado logo após a primeira descrição no texto, não indica por si só que é uma edição editorial. Próximo Levítico 23 varia em quanto detalhe é dado para explicar cada festa. O mesmo é verdade para o calendário ritual e Emmer. Algumas festas são mencionadas apenas uma única linha e muitos detalhes dados a outros. Ambos os calendários são desiguais e quantos detalhes são dados a cada festival. Emmer também teve um festival na primavera dedicado ao guerreiro e deus da tempestade Baal, que ocorreu ao mesmo tempo que a Páscoa. A Páscoa também associa o Deus de Israel a uma personalidade guerreira que lutou contra o Egito e libertou Israel da escravidão. Agora, apesar das semelhanças que nós temos, tenho que observar que também há muitas diferenças entre os festivais bíblicos e os festivais de Emmer. No entanto, as semelhanças sugerem que eles emergem do mesmo tipo de cultura e período de tempo. Daniel Fleming coloca assim: as semelhanças podem ser explicadas, em parte, pela cultura regional compartilhada ao norte e ao sul ao longo da rota entre Herã e Hebron. Israel estava se estabelecendo como um povo distinto durante seu período de peregrinação e estava se preparando para mudar para Canaã. Então eles pareciam ter estabelecido festivais para competir com as celebrações pagãs e se inspiraram nos mesmos contexto cultural, além de extrair de sua própria história. Novas expressões religiosas quase sempre extraem um conjunto de ideias que já estão na cultura. Em outras palavras, Israel pode reaproveitar rituais pagãos mais antigos para alinhá-los com sua própria história e eventos importantes que os definem como uma nação. No entanto, os festivais israelitas, estabelecidos durante o período do êxodo e peregrinação, se encaixam na competição cultural do final do 2º milênio e não durante o período do 1º milênio. Richard Hess diz: qualquer que seja a data do final da forma de Levítico 23, como nós temos, quaisquer prescrições que possam ter mudado ao longo do tempo, esta coleção de vários níveis de semelhanças na forma e no conteúdo entre o martelo 446 e o Levítico 23 demonstra uma herança do calendário cultural e dos rituais de Levítico que antecede o 1º milênio a.C. De fato, esse tipo de texto, em alguns de seus dias especiais, com seus rituais, tem uma herança que remonta ao final da Idade do Bronze. Além dos aspectos religiosos, também vemos as fórmulas da aliança no Pentateuco coincidirem com o mesmo período. Dentro do Pentateuco, Deus estabelece sua aliança com Israel e está escrito na forma de um tratado suzerano, o que significa que Israel se tornou vassalo de Deus. Muitas vezes se argumentou que o pacto do Pentateuco se encaixa em uma cultura assíria posterior, mas Kenneth Kitchen examinou os tratados do Antigo Oriente Próximo e fez anotações. A forma como a aliança é formulada no Pentateuco em Josué se alinha muito melhor com a forma como os tratados hititas do final da Idade do Bronze foram projetados. A linha de abertura do livro da Aliança, que contém os 10 mandamentos, contém uma fórmula introdutória específica que é empregada em textos de tratados orientais antigos de meados do final do 2º milênio a.C. Ambos começam com um título e são seguidos por um prólogo, estipulações, depoimentos, testemunhas e depois bênçãos e maldições. Posteriores tratados assírios não possuem um prólogo histórico, nenhuma bênção para corresponder à seção de maldição e nenhuma seção de depoimento. Kitchen diz que esses tratados pertencem diretamente a 1400 a 1200, em nenhuma outra data. As evidências imparciais e muito extensas de documentos e versões de inspiração hitita definem esse assunto além de qualquer disputa adicional.
Não é minha criação, é inerente à massa dos próprios documentos originais e não pode ser obtido, disse, se os fatos brutos devem ser respeitados. Victor Hamilton aponta que algumas das leis do Pentateuco demonstram uma correspondência quase palavra por palavra com algumas das obras legais do segundo milênio a.C., sugerindo que existia um modelo para esses tipos de documentos. Reverend Child diz que mais da metade das exposições do Código da Aliança tem algum paralelo em um ou mais códigos cuneiformes, seja na forma do mesmo problema abordado ou distinções aplicadas, um papel semelhante ou um papel idêntico. Alguns observam as 3 recitações do Tratado da Aliança entre Israel e Yahvé variam entre si, mas pequenas variações também aparecem entre os tratados hititas do mesmo período. O esboço principal é presente em todos, demonstrando afinidade cultural com os textos bíblicos. O Pentateuco também compartilha detalhes sintomáticos com tratados do final do segundo milênio. O uso do termo vínculo apenas antes das bênçãos e maldições, seguidas pelo uso da expressão conjunta para vínculo e juramento, é uma característica do segundo milênio e não encontrada em tratados posteriores. O termo para posse preciosa é encontrado com outro texto do segundo milênio. A frase guarda aliança também pode ser encontrada em documentos da mesma época. Tantas características linguísticas parecem se encaixar melhor com o período da Idade do Bronze. Outra questão importante sobre esses tratados é o gênero. Implica que os autores estavam tentando registrar a história e não criar uma mitologia. Gilbert Hillers apontou os tratados que usaram essa estrutura foram baseados em eventos históricos para criar um senso real de obrigação. A história é a base para essa obrigação, entre parênteses. Se a história fosse criar algum senso de obrigação, ela tinha que ser substancialmente precisa. Implicando, assim, na cultura do Antigo Oriente Próximo, os tratados do Pentateuco e Josué foram entendidos como construídos sobre eventos históricos e não criações mitológicas, desafiando a teoria de que os autores nunca pretenderam que a história fosse real correta quando escreveram um relato do Êxodo. Kitchen observa o fato de que o Pentateuco contém essas características complexas, não apenas aponta para um período de tempo que ocorreu o êxodo bíblico, mas também que o corpus não poderia ter sido reinventado mesmo nos séculos XIV e XIII por uma turba fugitiva de escravos fabricantes de tijolos sobre algum líder rude, não mais educado do que eles mesmos. Em suma, para explicar o que existe em nossos documentos hebraicos, precisamos de um líder hebreu que tenha experiência de vida na corte egípcia, principalmente no Delta Leste. Portanto, em Pi-Ramsés, incluindo conhecimento de documentos do tipo tratado em seu formato, bem como do uso social jurídico semítico tradicional mais familiar para o seu próprio povo. Em outras palavras, alguém angustiantemente como aquele velho herói da tradição bíblica, Moisés, é extremamente necessário nesse ponto para entender a situação como a temos. Essencialmente, a complexidade do Pentateuco aponta para uma afinidade com o final do segundo milênio, mas também um autor ou grupo de autores que estariam familiarizados com os tratados e textos religiosos da época. Isso torna a figura de Moisés uma explicação provável. Agora, isso obviamente não prova a existência do Moisés bíblico, mas probabilisticamente pode levantar o caso de que uma figura de Moisés existia, ele teria tido uma educação na corte egípcia e ele estaria familiarizado com os documentos daquela época. Durante este período, os egípcios tiveram muita interação com os hititas. Então, as comparações hititas com os textos bíblicos também ajudam, no caso, para o histórico Moisés e o Êxodo. Adicionalmente, quando olhamos para os movimentos de protesto no final da Idade do Bronze, vemos que sua estrutura e métodos são semelhantes ao êxodo durante o reinado de Ramsés III e os trabalhadores de Dario Medina entraram em uma greve para protestar contra o tratamento injusto da classe dominante. Mas eles não elegeram representantes dos trabalhadores. Em vez de mediar, que teria acesso ao tribunal, e Tebas se tornou o representante, porque ele poderia obter uma audiência com o tribunal, devido à sua posição. Da mesma forma, uma figura de Moisés é necessária para o êxodo. Conta como para obter acesso ao faraó, alguém teria que ter um estado com a corte real como filho de uma filha de um faraó, para que os hebreus pudessem expressar suas queixas através dele. Para que uma figura semelhante a Moisés se encaixasse no contexto cultural de protesto de movimentos desse período. Alguns podem tentar argumentar que ainda não havia uma linguagem alfabética desenvolvida que os israelitas pudessem ter usado. Mas Kitchen nota que isso não é verdade. Temos evidências de uma forma alfabética de cananeu que pode ser encontrada em cerâmica e vista em algumas cartas de Amarna.
Como observei em um vídeo anterior, os textos bíblicos foram atualizados ao longo do tempo para serem consistentes com as mudanças linguísticas. Portanto, não é um problema sugerir que alguns textos possam voltar ao final da Idade do Bronze, como estudiosos como Kitchen e Joshua Barron argumentaram. Além disso, conforme examinamos, temos uma riqueza de evidências internas que apoiam a narrativa do Êxodo. Conforme observamos em Êxodo Redescoberto, a quantidade de empréstimos egípcios em Êxodo por meio de números é significativo o suficiente para sugerir uma conexão com o Egito. Não apenas outras línguas dentro do Levante não possuem essa quantidade de empréstimos egípcios, mas os textos bíblicos posteriores também carecem de uma porcentagem tão alta de empréstimos com os idiomas que eles teriam mais afinidade. Com os nomes dentro do Pentateuco não sugerem a marca de falsificadores posteriores, mas têm afinidade com os nomes egípcios e nomes semíticos ocidentais do segundo milênio. E o livro do Êxodo tem conhecimento da cultura e costumes egípcios, que os autores do primeiro milênio provavelmente não teriam conhecimento. Adicionalmente, agora vemos que a construção da arca e do tabernáculo veio de um povo que teria amplo conhecimento dos costumes religiosos egípcios. Os festivais religiosos e culturais se encaixam na cultura do final da Idade do Bronze e as formações da Aliança Bíblica alinhadas com os tratados hititas da mesma época. Esse amplo conhecimento do Egito e da cultura do Levante do segundo milênio não traz a marca de falsificadores tardios, mas parece um relato histórico que veio de um grupo de pessoas que deixou o Egito como registros do Êxodo. No entanto, depois que eles deixaram o Egito e vagaram pelo deserto, lemos que o povo de Israel invadiu Canaã e conquistou grandes porções de território. Mas há alguma evidência de que essa conquista tenha ocorrido?